Tudo bem. Vamos lá, não. O que se sabia que teve uma fissura no processo de renovação, a gente sabia desde aquela época, né? Você é só ver o tempo que demorou, o salário, o Felipe pede mais, o Flamengo quer dar menos, aquela confusão toda, e que o Flamengo, na época, já chegou a contactar o Leonardo Jardim, né? Já chegou a ativar o Leonardo Jardim, possivelmente para substituir o Felipe. Aconteceu isso lá atrás. O que não sabia, e que é a informação que corre dentro da diretoria do Flamengo agora, é que há uma semana, 2 semanas, o BAP descobriu que nesse meio tempo o Felipe negociou com o Chelsea. Negociou com o Chelsea, possivelmente para ir trabalhar lá para o grupo Chelsea. E que durante essa negociação ele ficou sem falar com o Flamengo durante uns 3 dias. Durante esse processo, o que deixou muito irritado, porque estava ali num processo de renova, não renova, o clube querendo ver o que fazia. Em determinado momento o Felipe descobre e essa é a versão dentro do Flamengo, repito, eu não tive tempo ainda de falar com fontes ligadas ao Felipe. Descobre que não é para o Chelsea, mas é para o Strasbourg, que é o clube do grupo, e ao descobrir isso, ele volta para a mesa para negociação com o Flamengo. Eu acho assim, completamente normal que ele eventualmente tenha uma negociação lá com um clube, outro clube, para eventualmente se trocar, né? Só que o BAP descobriu isso há uma semana, 2 semanas, se sentiu enganado e a relação que já tinha fissuras se tornou ainda mais turbulenta, né? E o que gera muito pouca paciência para resultados ruins. Então, o Felipe não caiu nada a ver com a derrota de 8-0. Já estava uma situação de atrito ali com o próprio BAP e com o Boto. Principalmente com o BAP, né? Com o Boto tinha uma relação boa, mas que tinha essas questões, que óbvio que o Boto é o empregado do BAP, né? Então, ele é o representante do presidente, né? Se a gente for comparar aqui com o Palmeiras, não adianta nada o Anderson Barros ter uma relação boa com o Abel se a Leila não tiver nesse momento, né? Então, já queria demitir o Felipe anteriormente. Óbvio, os resultados ruins contaram, porque se você tivesse ali, tivesse ganho todas essas taças, não ia ter essa demissão, né? Então, resultados ruins, aí havia um acúmulo ali dizendo, entendemos que isso, a diretoria, entendemos que não está andando, que são resultados ruins associados a um desempenho ruim e que a coisa não parece ter uma reversão, uma análise de que faltava liderança ao Felipe em vários processos, porque quando tinha problema interno, tinha que chamar diretor, tinha que chamar o presidente para intervir, porque o Felipe muitas vezes não tinha tem uma relação boa com os jogadores, não é essa a questão, mas que muitas vezes a imposição de autoridade ali não é o forte dele, isso é uma análise da diretoria. Então, essa relação desgastada da renovação, que piorou por conta do BAP ficar sabendo dessa história do Chelsea, e depois você tem a questão dos resultados. Chegou como eu disse, ontem de tarde já estava um clima de muito questionamento ao Felipe, já eram discutidos os nomes, de fato, e o principal deles é o Leonardo Jardim, sim, a gente pode falar mais na frente, mas você ainda não tinha o cenário do que ia acontecer. Teve o jogo e logo depois do jogo demitiu, mas não teve nenhuma relação com nada que aconteceu à noite. A demissão aconteceu por todos esses fatos anteriores. Se é justo ou não, a gente pode discutir, mas a cronologia da coisa é essa. Muito bem, muita informação muito importante então, que está aqui do Rodrigo Matos agora, que o caldo já vinha sendo entornado, gotinha ali no copo, transbordou de fato, ou ajudou muito nesse processo, o fato de o Felipe Luiz teria negociado com o Chelsea quando estava na sua renovação do Flamengo. Vamos falar bastante sobre isso, vamos falar sobre essa possibilidade, parece muito grande, da chegada do Leonardo Jardim, mas vamos colocar na tela aí o comunicado que surgiu aí no começo da madrugada da demissão do Felipe Luiz, o comunicado que o Flamengo divulgou. O Clube de Regatas do Flamengo informa que a partir dessa terça-feira, dia 3, Felipe não seguirá no comando técnico da equipe profissional. Com ele deixa o clube também Ivan Palanco, auxiliar técnico, e Diogo Linhares, preparador físico. Pelo que eu vi, o Rodrigo Caio continua. O Flamengo agradece ao ex-atleta e ex-técnico Felipe Luiz por tudo que foi conquistado e compartilhado nessa jornada. O clube deseja sucesso e muita sorte na continuidade de sua carreira, na sua trajetória profissional. Bom, Danilo, quero ouvir você também, com esse contexto. Fato novo trazido agora pelo Rodrigo, dessa história aí da renovação e tal. Bom, obviamente que quando o presidente ele se sente ali traído, existe alguma questão para ele resolver,
mas eu acho que isso é uma questão muito mais individual do que o trabalho do que o Felipe estava fazendo no Flamengo. Inevitavelmente a gente vai fazer comparações aqui com a questão de como o Palmeiras administra por conta da rivalidade que existe entre os dois. Como imagina que ficou a Leila quando soube que o Abel assinou o pré-contrato com o Qatar lá? Deve ter sentido traída ao máximo, mas ela olhou e falou, não, o melhor pro Palmeiras é que ele continue aqui, e os jogadores ali. Então assim, eu acho que o Bap ele pode ter se sentido traído do jeito que foi, porque o Felipe Luiz ficou 3 dias sem falar comigo e tal, mas a visão dele deveria ser o que é melhor pro Flamengo. Se ele entendesse que com o Felipe Luiz o Flamengo não vai mais evoluir, beleza. Aí esse é mais um episódio para poder colocar ali no meio do caldeirão e resolver demitir. Agora, a gente estava olhando aqui, dia 17 de dezembro, o Flamengo quase, e não é modo de falar, quase conseguiu ser campeão do mundo. Menos de 3 meses depois, a gente está agora aqui falando da demissão de um treinador depois dos 8-0. Felipe, o Rodrigo já trouxe bastante aí.